Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Pontualmente, 11 horas em São Paulo. Programa Na Sua Opinião. E hoje, mais um tema forte e polêmico. Fake news. O que é fake news? Um vocábulo fácil, né? Que parece que caiu na graça do povo, da imprensa, das pessoas, dos políticos, das autoridades. Mas o que vem a ser fake news? Quais os efeitos que ela provoca na nossa vida? Você já foi vítima de alguma notícia falsa falando sobre sua vida, sua atividade, atividade da sua família, atividade de seus amigos? Como você reagiria? Até que ponto a liberdade de expressão pode justificar uma opinião errada, mentirosa a respeito de você? E quais os danos na sua vida e na sua reputação? Nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos os nossos convidados que vão debater sobre o tema. Eu queria já agradecer, primeiro a nossa querida repórter Rivânia, mais uma vez obrigado, fez uma matéria muito boa, daqui a pouquinho a matéria da Rivânia sobre o assunto. E também queria agradecer muito a presença dos convidados aqui que vão debater e enriquecer o tema. Nós temos o doutor Alberto Rolo, que é um advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denis, cumprimento todos e muito obrigado pelo convite da Mundial. E também temos aqui o doutor Cláudio Correia dos Reis, ele é professor de Ética e Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Nós é que agradecemos, uma honra estar no seu programa e vamos tentar cooperar com esse tema tão pertinente e importante. E você, nosso telespectador, pode participar. Mas como eu posso participar? Você está vendo agora na tela as nossas redes sociais. Eu queria enviar, pode ser através do Twitter, você está vendo agora, ali, na sua opinião, ou através do Instagram também. Se você preferir, você pode mandar a sua mensagem, o seu vídeo e poder participar do programa. Se é um tema interessante a você, participe. Se você tem uma opinião, se você tem uma dúvida, se de repente aconteceu algo com você sobre esse assunto e você queria passar a nós e aos nossos convidados, você pode mandar a sua mensagem. E temos também a linha, não sei se já está no ponto a linha, já tem a linha para colocar? Temos a linha? Acho que agora apareceu, deu uma piscada. Já está aparecendo a linha, então você pode ligar para esse número que está aparecendo agora na sua tela, se você quiser mandar participar ao vivo com o seu áudio aqui no 3577-3848 e dar a sua opinião sobre esse tema, fake news. Nós vamos chamar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com o início do programa. Quem é que nunca ficou sabendo de uma história pela boca de outras pessoas? Sabe aquele não conta pra ninguém, é segredo, tá? A fofoca sempre esteve presente na vida das pessoas, inclusive como uma ferramenta social. Mas agora ela ganhou um nome novo, mais moderno e bem mais perigoso. A fake news, na verdade, é uma mentira construída com objetivos claros de, digamos assim, obtenção de vantagens para as pessoas que elaboram. Vantagens estas políticas, financeiras ou sociais. Há mais de 20 anos, trabalhando com bastidores de famosos, Marcelo Bandeira explica por que o impacto de uma notícia falsa pode ser tão devastador. Quando a notícia falsa ela é espalhada, ela vai com uma proporção gigantesca que na retratação não tem essa dimensão. Geralmente, a retratação ela é tão minúscula que não abafa o efeito causado pela fake news. Há casos em que carreiras foram destruídas, prejudicadas, melhor dizendo, por conta de fake news. Mas há muito tempo, essas notícias falsas deixaram de ter apenas celebridades como alvo. Nos últimos anos, muitas pessoas enfrentaram graves problemas depois de terem mentiras sobre suas vidas divulgadas publicamente. Foi o que aconteceu em 2014 com Fabiane de Jesus. Confundida com uma sequestradora de crianças, depois de uma falsa notícia circular pela cidade, a mulher, na época com 33 anos, foi arrastada e agredida por cerca de 2 horas por moradores de Morrinhos, bairro do Guarujá, litoral paulista.
Ela chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital. A fake news pode determinar a falência das empresas e instituições pela difamação das suas ações, dos seus produtos ou dos seus serviços. Como esquecer o caso Escola Base? Em março de 1994, muito antes do termo fake news se popularizar, os donos de uma escola particular na zona sul de São Paulo viram suas vidas serem destruídas depois de uma denúncia de abuso sexual infantil. A falta de investigação policial e o sensacionalismo da mídia foi o gatilho para o fim inevitável. Mesmo depois da absolvição dos acusados, que conseguiram provar a inocência, já era tarde demais. Nesta pandemia, as fake news atingiram 110 milhões de brasileiros. E o que mais surpreende é que as informações falsas são compartilhadas 70% a mais do que as verdadeiras. E isso se deve também a um fator. Quando falamos em fake news, várias tendências comportamentais aparecem. Várias crenças são ativadas. Dentro dessas tendências ainda temos a generalização. O que vem a ser isso? Se está na rede social, se está na internet, se está no WhatsApp, se está, digamos assim, no Instagram, são verdades absolutas. A gente generaliza dessa forma. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é terra de ninguém. E quem divulga e ajuda a disseminar notícias falsas pode sofrer consequências, como explica a especialista. Embora não exista ainda no Brasil uma lei específica que tipifique esse crime, tanto de publicação quanto de compartilhamento das fake news, certo é que tanto aquele que compartilha quanto aquele que publica essas informações, ele poderá responder civil e criminalmente pelas ofensas, se essas publicações violarem a dignidade da pessoa humana, porque, consequentemente, ela vai estar violando a Constituição Federal. E na esfera criminal, essa pessoa que compartilhou ou publicou, ela poderá responder por calúnia, injúria ou difamação, e na esfera civil, por danos morais e até mesmo materiais. Mas como saber se a notícia é falsa ou verdadeira? Tenta ver outros veículos, tenta ver outras formas, que foram passadas as mesmas notícias, para você chegar a uma conclusão. Para evitar problema, o melhor é estar sempre atento e não compartilhar nada daquilo que não se tenha certeza da fonte. Aqui já tem uma internauta participando aqui, a Mari de São Vicente, e até pergunta se autorrespondeu no final da matéria. Mas eu já queria engatar a pergunta dela, doutor. Ela quer saber como ela pode diferenciar a notícia verdadeira e da falsa. Então, a Rivânia foi até muito delicada, na matéria, ela falou em fofoca, Rivânia? Eu acho que é muito pior, e aí depois o psicólogo falou, é mentira. Fake news é mentira. A gente tem que entender, até a fake news é uma expressão, como a gente falava antes do programa, uma expressão às vezes inadequada, o pessoal fala em desinformação, e como é que eu vou separar o que é fake news, o que não é fake news? Saber se é verdade ou não, e para saber se é verdade ou não, eu tenho que ir atrás da fonte, eu tenho que ir atrás da origem. Então, além de pesquisar, além de perguntar para outras pessoas, hoje a própria rede social, a própria internet é um campo vasto para essa pesquisa, eu tenho que saber se é verdade. Se é verdade, não é desinformação. Se é incorreto, se a notícia é falsa, aí é fake news, aí é uma mentira, e aí a gente tem como se defender. A gente pode falar sobre isso, a matéria trouxe a advogada que fala em crime, e esse crime não é novo, ou esses crimes não são novos, já existem há muito tempo, há muitas décadas, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Então, Mari de São Vicente, está respondida, eu creio que essa sua pergunta aí, como saber se é fake news ou não. E você também pode participar. Você pode enviar sua mensagem, você pode ligar para cá e nós vamos colocá-la ao vivo, dando a sua opinião sobre esse assunto. Fake news. Como ela acontece? Quais as providências que nós podemos tomar? Professor, vamos falar um pouquinho de ética, Porque o falso já não é ético, Sim. Por esse raciocínio, falso não é ético. Mas
nós aprendemos muito, eu como advogado e como jornalista, a necessidade de se observar a ética nos procedimentos. E parece que essa parte da internet, principalmente quando envolve notícias com um cunho mais popular, mais forte, mais pegado, parece que o pessoal despreza um pouquinho essa parte de ética. É sensação ou é verdade? Infelizmente, é verdade. A ética, ela é um capítulo da filosofia que ela se dedica a pensar, estudar racionalmente aquilo que sustenta a dignidade da vida humana. Sempre que a dignidade de alguém for ofendida, sempre que a vida humana for desprestigiada, desvalorizada ou desprezada, está presente a falta de ética. Como a fake news é de fato uma mentira, não uma mentira qualquer, é uma mentira articulada, feita intencionalmente para auferir alguma vantagem política, ideológica ou financeira, ela é completamente antiética. Por quê? Porque feita com esses objetivos, ela ofende o valor da vida e ela ofende a dignidade humana. Fake news é sempre antiético. E como você vê uma parte aí da matéria, isso não é de agora. Agora é lógico, ganhou uma notoriedade maior em função das redes sociais, né? Tem não sei quantos milhares de seguidores, não sei quantos viewers, etc. Mas eu queria falar até com a Rivânia, que fez a matéria. Rivânia, você deveria ser muito nova quando aconteceu esse episódio da escola de base. Então você vê que, se eu não me engano, isso daí já tem quase 20 anos. Sim, foi em 94. 25 anos, 94. Né? 25 para 26 anos. Sim. Então já é uma coisa antiga que acontecia, só que era divulgada como era divulgada na televisão, no jornal, a pessoa tinha que comprar o jornal ou a pessoa tinha que esperar o horário do jornal na televisão para saber do assunto ou através do rádio. Mas você que hoje, lógico, é linkada, vive rede social, se atualizando, o que você notou de diferença de como foi feita aquela matéria 25 anos atrás, os danos que ela causou e como ela seria feita hoje com essas matérias que têm acontecido hoje? O estrago causado em 94 é imenso. Antes até de nós começarmos, nós comentamos sobre isso aqui. O caso da escola base é lamentável demais, é uma tristeza muito grande que aconteceu. E se nós analisarmos, eu acho que hoje nós vivemos um problema muito grave, que é o imediatismo. Todo mundo hoje tem um celular na mão. E por conta dessa facilidade, esse equipamento, esse instrumento de comunicação que podia ser usado por um lado muito positivo, ele acaba sendo muito negativo em muitos aspectos, como por exemplo na disseminação de notícias falsas. Porque qualquer pessoa se sente formador de opinião, se sente no direito de julgar, de noticiar, de falar. Então eu acho que as notícias hoje, elas se disseminam, elas se espalham de maneira muito mais rápida e o que é muito mais perigoso do que lá atrás. É o que o senhor falou, né? Antigamente a gente precisava esperar sair o jornal, né? Os jornalistas iam apurar e como aconteceu lá, não foi bem apurado, né? A irresponsabilidade estava ali presente, mas eu acho que essa irresponsabilidade, infelizmente, ela permanece hoje. É a irresponsabilidade aliada à falta de empatia, né? Porque você não se coloca no lugar da outra pessoa, você não para pensar nos danos que aquilo pode causar na vida de uma outra pessoa. Bateu no seu ouvido, você viu alguma coisa, você tira uma foto, você posta, você fala, e não importa o que vai acontecer dali a 5 minutos. Né? Então eu acho que hoje a coisa se agravou por conta desse imediatismo, dessa facilidade que nós temos tecnológica, doutor. Professor, e nesse caso da moça que apareceu no Guarujá, que inclusive terminou de uma forma trágica, ela veio até a falecer na nossa matéria. Quer dizer, não é só falta de ética, é falta, acho que até de o ser humano, né? Do valor do ser humano, porque às vezes se atribui uma notícia ou um fato a uma pessoa sem se avaliar a dimensão que vai acontecer. Como essa moça acabou falecendo e ela não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Isso aí já seria um reflexo da nossa sociedade? Sem dúvida. Quando uma sociedade ela aceita comportamentos antiéticos, ela está solapando toda a base da dignidade humana.
Esses fenômenos, infelizmente, eles acompanham toda a história da humanidade. Mas eles são muito mais intensos quando a sociedade, em geral, aceita a agressão, aceita a violência. E a sociedade brasileira, infelizmente, está construída sobre essas bases. A violência no Brasil é muito grande. Ao mesmo tempo, a ausência do Estado, com a sua força, com o seu papel, também é uma ausência muito grande. O que aconteceu nesse caso do Guarujá foi exatamente isso. Foi o povo tomando a justiça pelas mãos. Uma sociedade baseada na violência, como é a nossa, veja a violência da escravatura, veja a cultura da violência policial. Isso tudo está no DNA do brasileiro. Quando o povo tem essa cultura e a ausência do Estado sem promover justiça, ele toma a justiça pelas próprias mãos. Ou seja, da falta de ética, você abre uma caixa de Pandora e muitos demônios saem dali. Infelizmente, a escola de base é um caso desse e o caso do Guarujá é um caso desse. Não acontece em todo mundo, aconteceu em vários lugares, mas em países como o Brasil, onde nós temos vários problemas sociais, essa falta de ética desencadeia como esses casos, infelizmente, trágicos e de final muito, muito triste. Doutor, o senhor acha que quando a pessoa ela está atrás do computador, ela está atrás do celular, do smartphone, do tablet, ou seja, passa essa pessoa uma falsa sensação de segurança. Eu estou aqui dentro do meu quarto, atrás do meu computador, aqui ninguém vai me encontrar, ninguém vai saber, então eu posso propagar isso daqui, eu posso falar mal daquela pessoa, eu posso falar de uma notícia que é falsa. Esse fato da privacidade, entre aspas, da pessoa que está divulgando, ela não incentiva a pessoa, às vezes, até a fazer de uma forma mais assim acentuada, mais violenta, a propagação da fake news? Com certeza, Denis, porque na verdade as pessoas se sentem protegidas, né? Elas se sentem impunes. É aquela sensação de impunidade. Eu estou atrás do meu celular, eu estou atrás da tela do meu computador e ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e aí passa essa sensação de impunidade, que é o que o Cláudio falou. Quer dizer, já é alguma coisa que é um costume ruim da sociedade, veio com a modernidade das redes sociais e também a matéria falou, a Rivânia colocou na matéria, é aquela sensação de que a internet ou as redes sociais são terra de ninguém. Então eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou ser punido, eu não vou sofrer nenhum tipo de repressão, e aí eu posso fazer o que eu quiser, prejudicando as pessoas. Só abrir um parênteses. Então eu queria que o senhor deixasse claro também, não é pelo fato da pessoa estar fazendo aquilo dentro de casa do computador dela que ela está impune. Sim, exatamente. Existe a lei que prevê isso. Eu queria que o senhor explicasse quais as penas. Então vamos lá. Como a gente começou a falar, existe no nosso Código Penal já há muitas décadas, o código já é antigo, basicamente 3 crimes, né? Contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, dependendo do teor daquilo que eu escrever, essa frase, essa acusação, essa desinformação pode configurar um desses tipos penais: calúnia, injúria, difamação. Então, qualquer um que se sinta agredido, se sinta ofendido, tem como buscar uma reparação no âmbito criminal, por calúnia, injúria e difamação. Vai na delegacia, hoje até numa situação de pandemia, não vai mais fisicamente fazer o boletim de ocorrência, mas faz pela internet, descreve os fatos, junta a prova, junta o post, o print da tela e reclama e requer a atuação do Estado, como o Cláudio falou. Quer dizer, qualquer cidadão não é obrigado a se conformar em ser vítima desse tipo de crime, não é? E aí alguém falou, né, também no finalzinho do ano passado, a gente, então, no Código Penal tem esses 3 crimes, no Código Eleitoral também tem esses 3 crimes, e aí no final do ano passado foi criado um outro crime, outro tipo penal, que é usar fake news para provocar a investigação. Então, isso tem mais uma conotação no direito eleitoral, lógico, porque tudo isso que nós estamos falando aqui tem repercussão no direito eleitoral, e o TSE está preocupado que nós temos eleições agora em 2020. Como é que os candidatos vão se defender disso? E aquele que fala, olha, não, eu não falei isso daí, eu só rebati a notícia. Exatamente. Também ele não está impune. Não,
Aí tem um tipo específico lá no código, na lei eleitoral, no Código Eleitoral, que fala que aquele não é só o autor da notícia. Então precisa tomar cuidado, os telespectadores, os internautas, não é só o autor da notícia, é aquele que reproduz, é aquele que repete a notícia. Também a lei é bem clara, aquele que reproduz, que repete, que divulga, ainda que não seja o autor da notícia, também é responsável pelo mesmo crime, com as mesmas penas, o mesmo crime. Então não tem essa desculpa, Denis, olha, não fui eu que fiz, eu só compartilhei. Então cuidado com o compartilhamento, cuidado com o verbo compartilhar, porque você pode também ser processado, se for crime, evidente, né? Não estamos falando aqui de censura, não estamos falando aqui em cercear a liberdade de manifestação de ninguém. Rede social é bacana e é bonita por causa disso. A gente pode dar opinião desde que seja uma opinião correta, uma opinião verdadeira, e aí ninguém vai ter problema. Agora, se fizer coisa errada, pode esperar ser processado e eventualmente ser punido. Nós estamos com uma enquete, se você quiser participar, vamos colocar na tela. Você acredita em tudo que é divulgado através das redes sociais? Pode ser sincero. Não acredito. Não. Se você abriu ali, recebeu no seu Facebook, no seu Instagram ou no Twitter alguma informação, você acredita piamente ou você para checar essa informação? Como é que você age? E eu queria já emendar, professor, com uma pesquisa que nós tivemos recentemente. Inclusive está na sua matéria também, Ivani. Daqui a pouco a gente vai chamar umas outras matérias sobre isso, mas 70% das pessoas que rebatem a informação, rebatem informações falsas. Informação verdadeira é menos de 30%. Eticamente, psicologicamente falando, por que a tendência do ser humano é essa? Será porque a notícia falsa ela é mais polêmica, ela é mais quente? Será que a notícia falsa chama mais atenção? Por que essa tendência do ser humano ir sempre para esse lado? Eu acho que nós podemos pensar tanto na filosofia como na psicologia para explicar a tristeza e o prejuízo que esses fenômenos representam. Quando você pensa na filosofia grega clássica, a dúvida é um método. Como você tem certeza de algo? Em princípio, você questiona. Em princípio, você duvida. Como a dúvida é um método para chegar à certeza, as pessoas hoje, elas não ligam mais para método, elas não ligam mais para princípio, elas não ligam mais para ética. O mundo ocidental ele foi formado a partir da filosofia grega como um dos seus principais pilares. Mas a pós-modernidade foi abandonando esses grandes pilares. A modernidade ainda tinha esse pilar. Como é que eu tenho certeza de algo? Questionando e duvidando. A dúvida como método para chegar à certeza. Hoje as pessoas abandonaram o valor da dúvida. E psicologicamente, o que acontece? Há um comportamento de rebanho. Exato. Se a notícia é o que me agrada, a questão da racionalidade, ela fica em segundo plano. E também tem aquela parte, né? Olha, mas quem me falou isso daí foi a minha tia. Sim. Foi a minha avó. Sim. Não, ela é uma pessoa super correta, ela não iria falar se não fosse verdade. Geralmente há alguma empatia ou simpatia envolvida. Exato. Ou em quem falou, ou no conteúdo de quem falou. Então, falou-se bem de tal pessoa e eu gosto dela. Eu não questiono se o que foi falado é correto ou não. Falou-se mal de tal pessoa e eu desgosto dela. Acabou. Eu não questiono mais a origem. A questão é eu gosto ou eu não gosto. Então, psicologicamente, nós somos seres que gostam e que não gostam. Mas esse não deve ser o último critério. O critério deve ser, é verdade ou é mentira? Eu goste ou eu não goste. Então, filosoficamente, nós abandonamos os pilares da modernidade e a filosofia clássica diz, questione, duvide para que você chegue a uma conclusão mais apurada. Abandonamos os pilares do mundo ocidental. E, infelizmente, psicologicamente, gostar é mais importante do que raciocinar. Eu vou aproveitar, deixa o doutor aqui, e queria saber se já estiver no ponto. Vamos para a matéria do fake news na política, porque nós estamos no ano eleitoral, né? Daqui a pouco vai começar a ter esse tipo de coisa aí. A partir do momento que vai se oficializando candidatura, candidato A contra o candidato B, e aí vem um falar uma coisa, e todo mundo, acho que com essa última eleição, principalmente porque, vamos ser sinceros, né, ninguém, ou muitas poucas pessoas acreditavam que o presidente Jair Bolsonaro fosse eleito através das redes sociais.
tinham sérias dúvidas quanto a isso. Imagina, precisa ter capilaridade, precisa ter partido, precisa ter horário em televisão, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito através das redes sociais. Então, tudo indica que nessas eleições agora, que era em outubro, passou para novembro, é isso, né, doutor? Exatamente. Novembro, o primeiro turno, e segundo turno também em novembro, né? 15 e 29. 15 e 29 de novembro. Tudo indica que essas eleições vão ter aí um apoio muito grande das redes sociais. Se tiver no ponto a matéria, pode rodar fake news na política, por favor. A onda de fake news tomou conta do cenário político em 2016, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos. Na época, a empresa líder de mídia digital norte-americana, BuzzFeed News, analisou os 3 meses que antecederam as eleições e comprovou que cerca de 40 publicações falsas foram postadas por sites, blogs e páginas de notícias. E isso gerou mais de 15 milhões de compartilhamentos e reações em uma única rede social. Fake news. This was yesterday. Roll tape. The epidemic of malicious fake news and false propaganda that flooded social media over the past year. It's now clear that so-called fake news can have real-world consequences. You are fake news. I like real news, not fake news. You're fake news. The fake news, the enemy of the people. Check out this moment. A máquina de notícias falsas também produziu um número exorbitante de publicações que invadiram o Brasil durante as eleições de 2019. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos mostrou que 68% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa. A maior parte desse conteúdo é encontrado nas redes sociais, terreno fértil para a propagação de mentiras e julgamentos. Esse advento aí do Trump também foi uma mistura ali, né, quando começou a história de fake news. Mas ali aconteceu uma coisa interessante. Quando ele apontava, isso é fake news, o que você está falando não é verdade, a grande maioria da população, não, ele está falando demais. Mas só que quando ele começou a apontar nas eleições as irregularidades, as divergências nas prévias, porque nenhum órgão de imprensa nos Estados Unidos, exceção feita a um jornal, se não me engano, de Washington, dava o Trump como preferido da população, com vantagem. Muito pelo contrário, dava um índice muito baixo para ele, uma diferença enorme. Inclusive teve aquele episódio de um repórter que foi gravado falando que nós não podemos divulgar esse número. Houve essa mistura da fake news para prejudicar um candidato ou beneficiar o outro. E como isso reflete na pesquisa? Como o tribunal pretende cuidar desse assunto? Porque é muito importante, pode causar um dano irreversível. É isso mesmo, Denis, é o que a gente estava falando, tudo isso que o cidadão sofre, a pessoa sofre no seu dia a dia, na sua vida, vítima de uma fake news, vítima de uma mentira e causa prejuízo para ela, para a vida dela, para a família dela, tudo isso transportado para o meio eleitoral e em ano que a gente tem eleição, causa um prejuízo às vezes irreversível, porque impede que um candidato bom seja eleito, bom para cuidar das necessidades da população, da sociedade, ou ajuda um candidato ruim a ser eleito, né? Dependendo do enfoque, dependendo da força. Então é lógico que as redes sociais ganharam importância, como você mencionou, principalmente na eleição de 2018, a matéria da Rivânia também fala isso, principalmente nas eleições de 2018, o próprio presidente Bolsonaro foi eleito pela força das redes sociais, ninguém imaginava isso, você lembrou, tinha um outro candidato que tinha o maior tempo de televisão, o maior tempo de rádio, e ele foi nem para o segundo turno, sequer para o segundo turno foi, então isso mostra a importância das redes sociais, agora desde que sejam utilizadas da maneira correta. O TSE criou um grupo de trabalho já desde o ano passado, ainda era presidente a ministra Rosa Weber, um grupo de trabalho justamente para trabalhar esse impacto da desinformação nas eleições, e foi feito uma espécie de um pacto entre todos os partidos políticos. Hoje no Brasil nós temos 33 partidos registrados, tem um monte na fila, então entre os 33 partidos, representantes do Ministério Público, representantes da OAB e das grandes mídias sociais, todas essas mídias sociais que a gente usa, eles se comprometeram a combater
combater a desinformação. E a gente tem visto isso, Denis, nessas últimas semanas, quando as próprias redes sociais têm retirado páginas do ar sem sequer provocação da justiça. Isso é bacana, porque lá atrás, em algum tempo, para que houvesse a retirada de uma determinada página acusada de fake news, tinha que ter processo judicial. E aí ainda algumas redes sociais iam chamar isso de censura. A censura, cerceamento à minha liberdade de manifestação, tinha algum tipo de discussão. Agora não. Agora as redes sociais estão agindo mais por vontade própria, mais espontaneamente, para proteger o cidadão, para proteger a sociedade. Então, como a gente falou na outra passagem, esses crimes estão previstos hoje no Código Eleitoral também, a calúnia, a injúria, a difamação, e agora, o ano passado, foi criado um tipo novo que não é só a calúnia, injúria e difamação, é você produzir uma notícia, produzir uma mentira que gere uma investigação. É muito fácil a gente chegar na minha rede social e falar: fulano de tal prefeito comprou respirador, vamos falar da pandemia, comprou um respirador superfaturado. Então aí qualquer autoridade pública que tomar conhecimento dessa informação, o Ministério Público, a polícia, tem que investigar. Porque eu não posso ter uma acusação de que alguém comprou um respirador superfaturado e não fazer nada. Então aí vai existir uma investigação provocada por uma mentira, como falou o Cláudio. E aí isso vai ser usado politicamente. Aí vai ser divulgado na rede social: olha, este prefeito está sendo investigado por acusação de superfaturar respirador. E é uma mentira. Então já causou um prejuízo irreparável. A gente não sabe, com essas semanas de campanha eleitoral, a campanha eleitoral começa só em setembro, é bom dizer isso, agora é pré-campanha, se dá tempo dessa pessoa se defender a ponto de reequilibrar aquela desvantagem, reequilibrar aquela notícia inverídica. É muito rápido. É muito rápido. Então a Justiça Eleitoral está preparada. Agora, o cidadão a gente volta no início, o cidadão é a principal barreira para fake news. Tem que procurar informação, tem que procurar saber se é verdade ou não, antes, inclusive, de divulgar, antes de compartilhar. Professor, e o bloqueio de Facebooks, como aconteceu recentemente? Houve uma decisão do STF que mandou bloquear, os Facebooks de várias pessoas ali envolvidas no inquérito. Agora, uma coisa que, pelo menos para mim, não ficou muito clara. Foi feito esse bloqueio do Facebook da pessoa no Brasil. Tá aí, ok, tudo aconteceu dentro do território nacional. Mas o ministro também do STF determinou ao Facebook que fosse feito um bloqueio no exterior, em contas do exterior dessa pessoa. Quer dizer, se você olhar só por esse prisma, parece que está ok. Mas vamos nos colocar numa outra situação. Se de repente, no meu Facebook, alguém na Tailândia acha que foi ofendido por algum comentário que eu fiz ou alguma opinião contra o governo tailandês ou contra alguma autoridade ou contra alguma entidade. Ele vai lá e o governo da Tailândia manda retirar do ar o meu Facebook aqui no Brasil. Será que é por aí? O fenômeno das redes sociais, como fenômeno humano, ele é infantil, ele tem 20 anos, não é? A legislação, ela geralmente corre atrás do que está acontecendo. Ela não existe previamente, como se a sociedade pudesse ter uma previsão do quanto trará de problema uma fake news. Então, os organismos internacionais, eles também terão que seguir as tendências da legislação internacional e das legislações nacionais. Este fenômeno, exatamente esse citado por você, é um caso típico da globalização. O mundo ficou pequeno. A pessoa pode morar aqui, mas a base dele ser no exterior. Ou seja, uma decisão aqui não impede ele de continuar fazendo o que ele está fazendo fora daqui. Então, a legislação internacional, ela terá que ter um mecanismo exatamente como o nosso Tribunal Eleitoral está fazendo agora, de se adaptar a essa nova situação e ser mais acelerada, mais proativa nesses casos que estão acontecendo. No caso citado por você, de fato, era muito difícil não envolver questões que transcendessem a nossa fronteira e transcendessem o nosso tribunal. Porque, de fato,
a globalização trouxe coisas tão inéditas, as mídias sociais trouxeram coisas tão inéditas que nós ainda teremos que aprender a lidar com isso. Eu penso que está correto você bloquear. Por quê? Porque se você bloqueia aqui e a pessoa continua mandando de fora para cá, o efeito é quase nulo. Então tem que ter uma implicação internacional, só que eu não sei qual mecanismo será criado para que isso seja efetivo, guardando o direito da dignidade das pessoas. Rivane, ainda não tem resposta para isso. Como o senhor falou, a gente está engatinhando no assunto. Exato. Rivane, você que fez a matéria, principalmente no público mais jovem, como é que você acha que eles encaram essa história de fake news? Para eles é tudo válido, vamos em frente, é assim mesmo? Ou tem alguém, pelo menos alguma parte, que tem um pouquinho mais de consciência sobre isso? Existe, claro, que existem as pessoas mais conscientes, os jovens que realmente se preocupam com aquilo que vão fazer. Mas eu acho que a inconsequência ainda é maior. As pessoas confundem muito a liberdade de expressão com a irresponsabilidade. Até onde eu posso ir com a minha liberdade? Eu penso muito que é uma opinião muito pessoal. Enquanto eu não firo a sua dignidade, enquanto eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu realmente apurei uma informação, ok. Mas a gente sabe que tem muita gente que confunde a liberdade de expressão e acaba sendo responsável realmente, né? Divulgando muita coisa e, infelizmente, a necessidade de aprovação, a necessidade de destaque é muito grande e faz com que muitas vezes a gente sabe que existem pessoas que têm consciência da mentira e realmente divulgam porque elas vão ter lugar de destaque, né? Existem pessoas hoje que ficaram famosíssimas justamente porque divulgam, ferem Estatuto da Criança e do Adolescente, ferem leis e não se preocupam com absolutamente nada. Elas estão em destaque, elas ganham vantagens, sejam pessoais, sejam profissionais, e para elas o que vale é isso, é estarem em destaque. E aí a liberdade de expressão acaba sendo maior do que qualquer outra coisa. E onde nós vamos parar com isso? Como é que a sociedade está encarando tudo isso, o legislador? Porque a tecnologia, ela avança numa velocidade muito rápida. Né? Quem diria, né? Se a gente falasse há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que de um aparelhinho desse daqui, eu sem pagar nada, eu iria apertar um botão e falar com uma pessoa no Japão, a pessoa me vendo aqui, eu vendo a pessoa, todo mundo ia achar, não, isso daí é exercício de futurologia, isso daí não vai acontecer nos próximos 50 anos. Quer dizer, já aconteceu em menos de 10 anos. O que pode vir por aí? E o papel também da imprensa? Porque eu não sei se vocês repararam nessa última matéria, quando o Trump ele aponta o dedo e fala isso é fake news, ninguém retruca. Quer dizer, dá a entender que o jornalista não tomou as cautelas necessárias antes de averiguar e de divulgar aquele assunto. É uma coisa muito interessante isso daí, porque o jornalista, se ele parasse lá e falar, não é fake news não, olha, está aqui baseado... Mas todo mundo dá um passo para trás. Será que essa preciosidade, essa cautela, ela está deixando de existir? Olha, Denis, você tocou num ponto importante. E aí eu acho que, sem crítica aos jornalistas, né, eu acho que o erro acaba sendo o mesmo. Assim como o cidadão, assim como o eleitor não vai atrás da verdade, não vai atrás da apuração, porque às vezes não interessa a verdade, né? Interessa só aparecer, interessa ocupar espaço. Alguns jornalistas, e você falou do papel da imprensa, também não estão tendo esse cuidado, como você falou do Trump. E eu me lembro esta semana, hoje é sexta-feira, esta semana, eu li uma notícia no jornal que é completamente, um jornal aqui do grande ABC, que é completamente incorreta, completamente não verdadeira sobre um determinado candidato. Eu imediatamente tenho acesso ao jornalista, ao jornal, mandei mensagem, falei, essa sua informação não está correta. A informação dizia, fulano de tal é candidato, pode ser candidato, e ele não pode, ele é ficha suja hoje com decisão da Justiça Eleitoral. Então é uma informação incorreta, quer dizer, como é que eu vou dizer num jornal de grande
circulação no ABC que fulano de tal é candidato, se ele não é. Então, né? aí, Medo, será que ele não foi atrás? Não foi checar a informação? Não foi. E aí, eu não sei uma informação até pública. Exatamente, pública e de interesse da sociedade, interesse do eleitor, saber se ele pode ou não pode votar naquele candidato quando chegar o momento, né? Agora os candidatos estão se colocando, então é uma informação, mas eu fiquei com esse medo, né? Entendi, olha, eu acho que você como jornalista tem a responsabilidade de dar a informação correta. Então, olha, você pode até dizer, olha, fulano disse que pode ser candidato, mas eu consultei o advogado, eu consultei o processo e me parece que não é bem assim. Pelo menos dar o benefício da dúvida e não fazer a afirmação. Lógico, aí é fake news. Aí é fake news desta semana. Então você pergunta onde é que nós vamos parar. Eu acho que a gente vai ter que, talvez a metodologia do erro e do acerto, né? Em algum momento, como disse o professor Klaus, são 20 anos, né? A gente vai ter que aprender com mais maturidade, mas sempre é a sociedade, sempre é o eleitor, sempre é o cidadão que tem a obrigação de investigar para não ser enganado ou não se deixar enganar. Parece que nós temos alguém na linha. Alô? Boa noite, seu nome? Boa noite, é Fernanda. Fernanda, você fala da onde? Da Lata. E qual a sua opinião sobre o assunto, Fernanda? Eu queria dizer que eu concordo com o que todos os convidados aí disseram, porque realmente a gente vê muita gente publicando, compartilhando notícias que muitas vezes está na cara que são falsas, a pessoa às vezes sabe que é falsa, e acredito que não seja por desinformação que realmente continua a compartilhar. É porque realmente tem a intenção de continuar compartilhando. E quantas vezes eu mesma já avisei no Facebook amigos de que aquela notícia não era verdadeira, que era falsa, e a pessoa não exclui a notícia. Então, e eu também queria dar parabéns para o doutor, que realmente o programa está muito bom, e os convidados também, a gente está gostando muito de assistir. Obrigado, Fernanda. Obrigado pela sua audiência. Eu queria saber, você já foi vítima de fake news? Já aconteceu alguma notícia sua mentirosa que foi divulgada pela internet? Não, graças a Deus, nunca fui vítima. Mas não você... gostaria de ser, porque realmente abala muito a gente, né? Mas você conhece alguém que foi vítima? Algum amigo, algum parente? Sim, sem dúvida. Isso sempre tem, né? Você já teve até na escola da minha filha, das crianças transmitirem coisas. É realmente muito perigoso. E eu queria também, eu não sei se existe, mas eu acho que o ideal seria que tivesse até no currículo, na grade das escolas, para alertar os estudantes sobre esse problema de fake news. Ideia. Porque eles mexem muito mais, né, nessas coisas do que a gente tem mais idade. É verdade. Seria muito bom para a molecada aprender essas coisas. Acho que seria mais importante do que ficar falando sobre ideologia de gênero, coisas assim. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Parabéns. Muito obrigado. Você já é uma ideia, né, da telespectadora aqui, válida, né? Já se introduzir uma matéria na escola, pelo menos já para ir se alertando sobre esse tipo de problema, né? A gente teve tanta preocupação com o bullying nas escolas, né? Que agora pode ser uma evolução do bullying, e não deixa de ser um tipo de bullying trabalhar com fake news, porque eu sei, e o Cláudio pode falar disso, eu sei que tem muitos jovens aí que ficam tremendamente prejudicados, né? E com problemas de saúde, problemas mentais, porque são vítimas de fake news nas redes sociais, e isso é muito sério, né? Então, eu queria agora, temos a participação do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, que está na linha aqui, acho que ele vai dar a opinião dele ou a pergunta. A paz, apóstolo, boa noite. Oi, doutor, a paz, boa noite. Em primeiro lugar, parabenizá-lo aí pelo programa. Muito obrigado. E aos debatedores também. Amém. Né? E o tema realmente é muito importante, né? Eu, como o senhor conhece, sou vítima constantemente da fake news, e o que eu gostaria de saber aí dos senhores no caso da fake news, ela é acolhida pela Justiça, pelo Ministério Público, né? E acabar virando um processo contra a vítima, a pessoa. O que a gente pode fazer nesse caso? Por exemplo, alguém dá uma notícia e sem apurar os fatos, aquilo acaba virando verdade, entre aspas, né? Porque não se apura e a coisa vem e acaba denegrindo a imagem, né? Não é só comigo, acontece com tanta gente. Eu sei que o Brasil, ele
está bem avançado já em relação a outros países, né? Nós já estivemos lá, que diz respeito à democracia, mas ainda nós temos esse problema, né? Eu, pouco tempo aí, o senhor percebeu de vítima de fake news e estou lutando contra isso. Como é que a gente faz aí? Por isso que eu nem perguntei para o senhor se o senhor já foi vítima, que eu sei que o senhor foi. Eu sei que o senhor foi. E, infelizmente é uma coisa que vai ganhando uma proporção. E eu queria então que primeiro o doutor, depois o professor esclarecesse sobre o assunto. Quando a pessoa é vítima de fake news, e isso ganha uma proporção a ponto de se instaurar um inquérito, um procedimento criminal, penal, e a pessoa tem todo esse dano, porque perde tempo, dinheiro, desgaste emocional, deslocamento, etc. Qual o desdobramento da história? Como isso termina quando é provado que realmente aquilo foi uma notícia falsa? Então, em termos genéricos, né? Primeiro, boa noite ao apóstolo, obrigado pela audiência, né? É uma honra. De uma forma genérica, quando a gente fala da iniciativa privada ou de uma pessoa física como é o apóstolo, infelizmente depende da atuação dele. Ele tem que ir na delegacia, ou se não há agora presencialmente, ou alguém representando ele, vai lá na internet, na delegacia digital e faz um boletim de ocorrência. Isso provoca uma investigação, não é? Provoca um inquérito na polícia, né? Um inquérito criminal, onde essa verdade vai ser apurada. E aí o autor dessa fake news, hoje a justiça quebra o sigilo com tranquilidade, quebra o sigilo lá do IP, da rede social, então consegue saber, mesmo que a pessoa use um pseudônimo, né, que é muito comum, inventa um nome, fulaninho de tal, não sei o que, inventa um apelido, então a Justiça Eleitoral quebra esse sigilo e consegue chegar na pessoa, no autor, no endereço, no IP, e consegue processar essa pessoa, e essa pessoa vai ser, é o que a gente falou na outra parte, né, calúnia, injúria, difamação, cada um desses crimes tem a sua pena respectiva, depende da acusação, né, depende do teor da acusação, e a pessoa vai responder sim, em algum momento, né, isso tomando um volume, uma proporção maior, em algum momento deixa de ser réu primário e aí passa a ter prejuízos grandes. Além disso, e a matéria falou também, dá para perseguir esse autor dessa denúncia pela via civil por danos morais. Então, se você pedir R$1.000, R$5.000, R$10.000, chega uma hora que a pessoa também não vai ter como pagar esse dano, e aí é uma maneira de coibir, é uma maneira de mostrar, olha, para de fazer isso, porque senão você não vai conseguir mais tocar a sua vida. Agora, infelizmente, Denis, isso vai causar uma perda de tempo, não vou dizer perda de tempo, mas um gasto de tempo e dinheiro, que às vezes tem que contratar advogado para fazer isso. Desgaste emocional, comparecer em audiência, às vezes tem audiência, você vai ter que olhar na cara daquela pessoa que está falando mal de você. Isso infelizmente acontece e não tem uma outra maneira de fazer, de reprimir ou de perseguir ou de punir quem faz isso. Por enquanto, não. Tem que ser assim, infelizmente. Professor, e na ética, onde entra? É uma coisa bastante difícil, especialmente quando nós falamos de figuras públicas, como o apóstolo, não é? Sempre que você tiver projeção, fama, importância social e a sua vida se tornar pública, a vulnerabilidade dessas pessoas também se torna maior. A fama, a publicidade e a importância têm o seu preço. Exato. Do ponto de vista ético, isso tem que estar na conta de quem sofre essa agressão, dimensionar que tipo de prejuízo a pessoa teve, se porventura esse prejuízo puder ser reparado pela justiça, obviamente seguir esse caminho, mas no caso do apóstolo, eu recomendo perdoar e seguir a vida em frente. Porque ao dar uma reação acerca do agressor, ele dá mais publicidade ao agressor, com maior dimensão da agressão do que daquilo que o coração dele pode fazer quando ele perdoa de coração a pessoa. Agora, é inevitável, você subiu, você vai ser mais alvo, ok? Essa pessoa que é alvo, ela tem que entender em que medida eu posso acessar a justiça, e isso é necessário, porque se o apóstolo acessar a justiça em todo momento, ele vai ter 400 audiências por dia. Não é uma coisa fácil de lidar. Nós sabemos disso, né, apóstolo? O senhor está na linha ainda, né? Estou na linha ainda. Eu gostei aí da orientação e
da explicação, inclusive, né, do doutor e também do professor. É verdade. O vento sopra mais forte do topo da montanha, né, doutor? E você quer subir a montanha, suba, mas sabe que lá em cima o vento vai ser mais forte, né? É verdade. Mas aí, realmente, o que deixou a gente um pouco triste, sabe, é que não foram pessoas desconhecidas, né, e órgãos desconhecidos. Exato. Não. Foram órgãos da imprensa. Jornalistas. Jornalistas, É claro que é aquela, eu diria que a minoria, né, porque no Brasil nós temos bons jornalistas e responsáveis, jornalistas que ajudam a construir, inclusive, o país, né? E porque o país se torna conhecido de lá fora e que gosta de divulgar as coisas boas do nosso país. Tem uns que já gostam de denegrir a imagem do próprio país, como disse, Exato. e exaltar aquilo que não cai nenhum proveito, né? No nosso caso, esses fizeram para denegrir mesmo, é uma minoria. Chateia a gente, porque a gente é de carne e osso. Mas eu gostei de perdoar, professor, também. Porque realmente é o que Jesus manda fazer, né? Parabéns. Eu queria realmente participar, estou aqui assistindo mais a bispa. E, na verdade, esse programa aí faz parte de um desejo, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Eu estou gostando muito. Parabéns, Deus abençoe, tá? Amém. E os convidados aí, botem mais vezes aí, né, doutor? Uma honra. Vai ser um prazer. Obrigado pela audiência, apóstolo. Nós estamos aqui tentando levar sempre uma informação imparcial e os dois lados, né? Porque hoje em dia, infelizmente, uma parte do jornalismo elege um lado e só vai para aquele. Sim. Apóstolo, muito obrigado pela participação do senhor. Um beijo no coração do senhor e até domingo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Com Deus. Amém, obrigado. Eu queria até dentro disso daqui que o apóstolo falou, nós temos uma matéria aí, não sei se está no ponto essa... Veja aqui, é aquela deep fake, né? A falsa, né? Uma profundidade deep falsa. Deep fake na deep web. Sempre pode piorar. Não, nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? Eu queria, se já estiver no ponto, vamos rodar essa matéria que ela até chega a ser engraçada. Este é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um pronunciamento. Home to their country. America proudly welcomes millions of lawful immigrants who enrich our society. O vídeo, divulgado no começo de 2019, parece estranho se olharmos com atenção. Nele, o rosto de Trump foi substituído pelo do astro Nicolas Cage. O fato é que o ator não tomou o púlpito dos Estados Unidos. A imagem foi criada por deepfake. O termo diz respeito a qualquer tipo de modificação em fotos, vídeos ou imagens, criadas com muito realismo por meio de inteligência artificial. A mistura dos termos deep learning e fake significa um aprendizado profundo falso, e foi o que deu origem à palavra deepfake. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também foi vítima de deepfake. Uma montagem em que o chefe de Estado incorpora o Chapolin em seu discurso ganhou destaque e pouco tempo depois já somava mais de 600 mil visualizações só no Twitter. É o que eu falei, né? Chega a ser até uma coisa engraçada, né? Mas vê que as pessoas já se dedicam a isso. E os outros menos avisados, de repente... como a do ator Nicolas Cage. Para quem está pegando a programação meio, né, por cima, passando, circulando pela casa, de repente bate o olho lá na televisão, pô, mas olha lá o que o Trump está falando. E não tem nada a ver com aquilo. Quer dizer, na minha concepção é o seguinte, se tem gente fazendo isso, é porque está dando certo. E aí a gente cai naquela história, vai para onde? Tem repercussão, né?
pelo que eu entendi da fala do falso Donald Trump, ele estava inclusive defendendo os imigrantes, estava dizendo que os Estados Unidos acolhiam os imigrantes, que a gente sabe que é totalmente o contrário. Agora, vamos imaginar que um repórter menos avisado, esse daí que aposta a corrida para apertar botão, né? Que hoje em dia, infelizmente, tem uma parte da imprensa que está... eu quero ser o primeiro, vou apertar o botão. Imagina o cara coloca lá, Trump se arrepende, liberou tudo para os imigrantes, em segunda entrevista. Imagina a consequência. Exatamente, é o que a gente estava falando, quer dizer, a sociedade vai ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Lembrar, por exemplo, nesse caso, que o Trump não é muito a favor de receber imigrantes, né? Então, se ele aparecer, de repente, falando o contrário, tem que suspeitar que será que é verdade e investigar, né? Vai ter que ser. Nós temos mais uma ligação, parece que é Cícero do Rio de Janeiro, é isso? Boa noite, Cícero. Boa noite. Boa noite. Qual a sua opinião sobre o assunto, Cícero? A minha opinião eu quero parabenizar pelo programa, pelo tema, e falar que é o seguinte, agora eu tenho a pergunta para vocês aí. Eu sou uma pessoa bem simples, tanto na parte intelectual como sou bem simples, em todo sentido. Vocês, como é que vocês aguentam, vocês pessoas formadas de uma formação intelectual bem elevada, bem frequentada da faculdade, como é que está levando a surpresa? Que a surpresa é uma coisa aposta em todos os sentidos. A ligação não está muito nítida aqui no estúdio, não sei se o pessoal está conseguindo... Desculpe, Cícero, aqui no estúdio a gente não está conseguindo, a voz está um pouco embaralhada. Também, então parece que é um problema na ligação. Mas se você quiser, você pode tentar de novo. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Mas se você quiser participar, você pode mandar sua mensagem no Instagram. O Instagram, às vezes, não dá tempo da gente ler todas aqui ou colocar na tela, mas a gente vai responder. E também você pode sugerir as pautas, os temas dos programas. De repente é um assunto que te interessa, você manda aqui a sua mensagem, a gente vai colocar para a produção e vai correr atrás do assunto para poder te informar da melhor forma possível. Eu queria agradecer mais uma vez aos convidados, queria deixar em aberto. Doutor, algum detalhe, algum ponto que eu não perguntei, que o senhor gostaria de passar ao telespectador antes do final do programa? Denis, eu queria agradecer, lógico, o seu convite, o convite da Mundial, a Rivânia, a repórter, o Cláudio, meu colega professor, ambos somos professores do Mackenzie, eu também sou. Então, a mensagem que eu quero deixar, já que eu puxo um pouquinho para o direito eleitoral, é você telespectador, você ouvinte, você membro da Igreja Mundial, antes de aceitar qualquer fake news, acreditar qualquer fake news em relação ao candidato, eu estou falando especificamente das eleições de 2020, pesquise, não acredite na primeira coisa, porque às vezes você pode deixar de votar em alguém que é bom ou acabar votando em alguém que é ruim com base numa fake news. Então, investigue, é uma mensagem que eu deixo. Investigue, procure, busque a verdade e aí depois decida em quem você vai votar. Essa é a mensagem. Denis, muito obrigado. Prazer enorme recebê-lo aqui, doutor. Professor, suas considerações finais ou algum ponto que o senhor gostaria de... A fake news é um fenômeno instalado na sociedade. A sociedade terá que se preparar para enfrentar isso. Então, coisas práticas. Primeiro, veja a fonte. Segundo, questione. Terceiro, procure os especialistas naquela opinião. E quarto, nunca divulgue se você não tiver certeza. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Honra. Espero poder contar com a presença de vocês em outros programas, outros temas, para poder abrilhantar aqui o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado. Rivânia, alguma consideração final das matérias, das entrevistas? O que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é só muito importante a gente lembrar que a mudança ela começa a partir de cada um de nós. Então, antes de ir lá para o compartilhar, pensa, faça o que eles já disseram, o doutor, o professor, investigue, analise, tenha certeza do que você está falando e coloque-se sempre no lugar da outra pessoa. Nós dependemos uns dos outros, somos totalmente ligados uns aos outros, então se coloque no lugar do outro, tenha empatia antes de apertar o botão. É isso, doutor. Rivânia, obrigado, parabéns pela matéria, foi muito legal. E eu queria só acrescentar um detalhezinho para as pessoas. Notícia verdadeira não é a notícia que você quer escutar, ou a notícia que você não quer escutar. A notícia verdadeira é a notícia verdadeira. Ela pode ser
ruim para você, ela pode ser boa para o outro, pode ser boa para você, ruim para o outro, não interessa, a notícia é notícia. Então você tem que sempre tomar muito cuidado com aquilo que te agradou. Ah, isso me agradou, eu vou divulgar, eu vou propagar. Ou não, foi a minha tia que me mandou, foi minha mãe, foi minha filha, foi meu irmão, não interessa. Não interessa. A pessoa até pode ter boa fé. Na maioria dos casos não, quem produz a fake news não tem nenhuma boa fé na história, mas ela até pode ter, mas você tem que ter o cuidado de não divulgar uma notícia falsa, porque a única forma que nós vamos ter para combater de verdade a fake news é o quê? Nós checarmos a informação e repudiarmos aquilo que realmente é mentira, é calunioso, e aí a pessoa, além de ter um processo criminal, ela vai desanimar, por quê? Ela vive também da divulgação, como o apóstolo estava falando aqui. Às vezes a pessoa entra ali, é uma pessoa sem nenhuma projeção, ela pega uma pessoa que tem projeção, joga uma notícia sobre ela, sem nenhum fundamento, sem nada, e aí ela vai começar a ter uma projeção nacional em função de uma mentira, de uma fake news. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, foi um prazer tê-los recebidos aqui. E eu queria convidar você, sexta-feira que vem, às 11 horas da noite, sempre ao vivo, programa Na Sua Opinião. Boa noite. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Nós estamos nos preparando para este domingo especial, domingo da fé, um domingo diferente. Neste mês de agosto, estamos convocando a nação e o mundo, né? Domingo às 7 e às 10 da manhã estaremos no Brás, se Deus quiser, com uma multidão. Isso respeitando as regras, né, os decretos, as leis e as orientações dos profissionais de saúde. Portanto, venha de máscara. Temos vários horários de culto. Se Deus quiser, eu e a Bispo estaremos às 7 e às 10 da manhã. E você vai estar conosco. Você se prepara para receber vitórias, milagres, manifestações do poder de Deus. E eu quero que você ligue na central agora, participando aqui, solicitando o novo carnezinho, o carnezinho da confiança total em Deus, a entrega da vida, cuja oferta é você que estipula. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é a bispa, não é o bispo. É você quem vai estipular, ou seja, de acordo com a sua idade. Se você tem 30 anos, a sua oferta vai destacar. Ele vai anotar ali um valor de R$30, você vai depositar ou entregar pessoalmente em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus. Esse carnezinho você retira numa igreja mundial. Em uma delas você retira esse carnezinho, tá? Em uma delas. É muito importante isso. Eu quero que você participe conosco, então, solicitando. Se você quer fazer uma oferta, um voto por um filho,